No nosso planeta tem lugares onde o mistério, a sensualidade e a história se misturam como num romance de ficção. Um deles fica bem no meio da Europa, um país onde para cada homem tem quase 2 mulheres. Um lugar onde parece que são elas que saem à caça, não só em bares ou discotecas, mas também em saunas mistas onde a roupa é opcional e parece não ter regras. Um país onde a beleza feminina é tão impressionante que foi considerado o país com as mulheres mais bonitas da Europa e onde, como você verá, a hospitalidade pode ir muito além de um belo sorriso. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos descobrir a Letônia, um dos países mais fascinantes e desconhecidos da Europa. Uma terra onde a noite pode ser tão intensa quanto suas lendas milenares, conhecida como Las Vegas do Báltico, por ser a meca do turismo de despedidas de solteiro. Também contém museus que escondem segredos da KGB, florestas encantadas, castelos assombrados, praias sem roupas e festas que acontecem em cemitérios. Embora a festa mais controversa aconteça no verão, quando uma tradição pagã parece reviver e dezenas de casais se aventuram na floresta para ter relações íntimas ao ar livre, como manda o ritual. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que descobrir a Letônia conosco vai te surpreender. Vamos começar! No coração do norte da Europa, escondida entre densas florestas, mitos antigos e a brisa do Mar Báltico, encontra-se a Letônia. Uma nação tão bela quanto misteriosa, que parece ter saído das páginas de um conto encantado. Estrategicamente localizada entre a Estônia ao norte, a Lituânia ao sul, a Rússia a leste e a Bielorrússia a sudeste, a Letônia também possui uma extensa costa que se abre para o Mar Báltico a oeste. Essa localização privilegiada fez com que fosse um cruzamento de caminhos culturais ao longo dos séculos, mas também um lugar isolado o suficiente para preservar suas tradições mais profundas e sua natureza praticamente intacta. A Letônia tem uma das densidades populacionais mais baixas de toda a Europa. Isso significa que vastas extensões de seu território continuam intocadas, com florestas, lagos e praias desertas que parecem ter parado no tempo. Um dos espaços naturais mais famosos do país é o Parque Nacional de Gauja, também conhecido como a Suíça Letã, que abriga formações rochosas espetaculares, cavernas com lendas ocultas e ruínas medievais que emergem entre a vegetação densa. Mas, além de suas lendas e beleza, há uma curiosidade que chama especialmente a atenção neste país, que é o fato de que, para cada homem na Letônia, há quase 2 mulheres. Essa diferença demográfica deu origem a uma cultura social única, que exploraremos mais detalhadamente adiante. Mas o certo é que essa singularidade tornou o país um destino fascinante para muitos turistas e viajantes. A origem do nome Letônia vem dos antigos povos latigálios, um dos grupos étnicos bálticos que habitaram a região desde tempos imemoriais. Sua história foi moldada por muitas influências: vikings, cruzados alemães, suecos, poloneses, russos e soviéticos. Cada cultura deixou sua marca, criando um mosaico que hoje faz parte da identidade letã. Essa mistura étnica e cultural também influenciou a genética da sua população, dando origem a um tipo de beleza muito especial. Por isso, as mulheres letãs são frequentemente reconhecidas como as mais bonitas da Europa. E há até quem afirme que elas podem ser as mais bonitas do mundo. As letãs costumam ser altas, com rostos simétricos, pele clara, olhos claros e uma elegância natural que as faz parecer saídas de uma pintura renascentista. A explicação para essa beleza está na história do país. Ao longo dos séculos, a Letônia foi conquistada por diferentes povos e potências, e com cada nova onda de colonização, chegaram genes diferentes que se misturaram com os bálticos originais. Essa mistura genética deu origem a uma diversidade física notável, sobre a qual falaremos mais detalhadamente posteriormente. Atualmente, a Letônia é uma república independente que faz parte da União Europeia desde o início do século XXI. Sua capital, Riga, é uma joia arquitetônica reconhecida por seu centro histórico medieval e seus edifícios Art Nouveau, que a tornam uma das cidades mais bonitas do continente europeu.
Além de sua beleza medieval, mais da metade do território da Letônia é coberto por florestas, um número impressionante que a torna um dos países mais verdes da Europa. Essa riqueza natural está cheia de segredos. Há florestas onde se acredita que habitam fadas, castelos encantados com espíritos ou seres mitológicos, e até pedras que parecem conceder desejos. Uma das lendas mais populares da Letônia se passa na misteriosa floresta de Tervete, um local envolto em neblina e cercado por carvalhos e pinheiros antigos, onde, segundo a tradição, habitam fadas que protegem a natureza. Dizem que, durante algumas noites de verão, podem ser vistas figuras femininas vestidas de branco, com longos cabelos soltos, dançando silenciosamente entre as árvores ao ritmo do vento. Essas aparições enigmáticas não só encantam quem afirma tê-las visto, mas os letões acreditam que testemunhar uma dessas danças traz boa sorte, fertilidade e proteção espiritual durante todo o ano. Muitos até visitam a floresta nas noites que antecedem o Festival de Jani, como você verá no final do vídeo, uma das festas mais controversas do mundo, na esperança de encontrar essas guardiãs da floresta. A Letônia também é famosa por seus castelos encantados, muitos dos quais datam da época medieval. O castelo de Cesis, por exemplo, testemunhou batalhas, conspirações e lendas de amores impossíveis. Hoje, suas ruínas recebem visitantes que dizem sentir presenças ou ouvir sussurros entre as pedras. A beleza medieval do país é preservada não só em seus castelos, mas também em suas antigas vilas e cidades. Ruas de paralelepípedos, igrejas góticas e telhados vermelhos transportam o visitante para outra época. Esse ambiente tornou a Letônia um destino ideal para quem busca o encanto do antigo sem as aglomerações do turismo de massa. Tudo isso faz parte da alma letã, mas é apenas o começo de uma viagem que certamente irá surpreendê-lo ainda mais. Agora que conhecemos sua localização, seu povo e seu passado, é hora de nos aprofundarmos nos costumes mais surpreendentes e únicos que fazem da Letônia um país tão especial. Começamos por um costume que pode parecer estranho para quem vem de fora, mas que na Letônia é vivido com muita naturalidade. As festas nos cemitérios. Todos os anos, durante o Dia dos Mortos, famílias inteiras vão aos cemitérios não apenas para lembrar seus entes queridos, mas também para compartilhar uma refeição junto aos túmulos. Nesse dia e nessa noite, são organizados piqueniques com toalhas de mesa, bebidas, pão e doces, como se os entes queridos fizessem parte ativa da reunião. Esse costume, longe de ser triste, é uma forma íntima e positiva de honrar a memória e manter presentes aqueles que já não estão mais entre nós. A Letônia também esconde cemitérios mais curiosos, embora muito menos conhecidos: os cemitérios de navios. Esses espaços estão principalmente nas regiões próximas ao Mar Báltico, como Liepaja e Ventspils, onde o tempo e o abandono transformaram antigos navios em esculturas enferrujadas sobre a água. Muitos desses navios foram abandonados após a queda da União Soviética e hoje são visitados por viajantes que buscam fotografar um cartão postal surrealista, a meio caminho entre o histórico e o pós-apocalíptico. Um dos mais conhecidos é o cemitério marinho de Liepaja, onde as estruturas podem ser vistas da costa e algumas podem até ser visitadas de caiaque. Além de serem uma lembrança do passado industrial do país, esses cemitérios marinhos se tornaram refúgios para pássaros, transformando-se em estranhos santuários naturais. Outra curiosidade surpreendente da Letônia: o país está repleto de saunas mistas. Essas saunas mistas são uma tradição ancestral com toques modernos. Nelas, homens e mulheres compartilham o mesmo espaço, muitas vezes sem a necessidade de usar roupas. Essas saunas não têm um caráter exclusivamente íntimo, mas são locais de encontro, relaxamento e conversa. Elas existem em quase todas as cidades importantes e em muitos hotéis rurais, e há até complexos que combinam sauna, restaurante e pista de dança. Sua origem remonta aos costumes nórdicos e bálticos, onde a purificação do corpo e do espírito era uma parte essencial da vida. Hoje em dia, as regras variam de acordo com o local, mas em geral espera-se respeito, tranquilidade e uma atitude aberta. O que chama a atenção
é que em muitas dessas saunas não é mal visto conversar abertamente com desconhecidos, o que torna esses espaços locais sociais muito diferentes do que a maioria está acostumada. Se você está gostando desta viagem pela Letônia, curta nossa página para nos incentivar a continuar criando conteúdo como este. Obrigado! As saunas mistas podem ser um dos atrativos de um fenômeno que está a dominar a população local: o turismo de despedidas de solteiro. A Letônia, e especialmente sua capital Riga, se posicionou como um dos destinos mais cobiçados por quem busca uma celebração inesquecível, os voos baratos, a intensa vida noturna e a fama de sua hospitalidade transformaram o país em uma espécie de Las Vegas do Báltico. Esse tipo de turismo gera opiniões divididas entre os locais, mas a verdade é que deixa bastante dinheiro no país. Bares, discotecas, hotéis e guias especializados nesse tipo de evento abundam na capital, e muitas agências oferecem pacotes que incluem desde passeios de limusine até aventuras na natureza. Mas, seja você solteiro ou não, com certeza gostaria de entender melhor por que esse país é a meca desse tipo de viagem. A resposta parece estar em algo muito mais profundo do que o lazer. A Letônia não é conhecida apenas por ter algumas das mulheres mais bonitas da Europa, mas também por ser um dos países onde as mulheres costumam ter uma atitude especialmente aberta, livre e hospitaleira. Uma combinação de beleza, atitude e tradição criou um ambiente tão atraente que não só encanta quem o visita, mas também desperta a curiosidade de todos aqueles que ouvem falar deste país pela primeira vez. E é que na Letônia, a beleza não está só nas paisagens, ela também anda pelas ruas. As mulheres letãs são frequentemente reconhecidas como algumas das mais bonitas do continente, e isso não é por acaso. Sua aparência é o resultado de uma combinação única de raízes eslavas, bálticas, escandinavas e até celtas, o que se traduz em pele clara, olhos claros, estatura alta e uma elegância natural que as distingue. Além disso, a Letônia é reconhecida internacionalmente como o berço de inúmeras mulheres que conquistaram as passarelas mais prestigiadas do mundo. Esses fatores, aliados a uma presença magnética, fazem com que as mulheres letãs sejam admiradas e respeitadas em qualquer parte do mundo, não apenas por sua beleza física, mas pela combinação de força e autenticidade que projetam. Mas além da aparência física, o que realmente chama a atenção é sua atitude. Na Letônia, muitas mulheres assumem um papel proativo nas relações, algo incomum em outras culturas. Em grande parte, isso se deve a um fenômeno demográfico que marcou a estrutura social do país. Para cada 100 mulheres, há apenas 84 homens. Essa desproporção, aliada ao caráter aberto e liberal das mulheres letãs, fez com que houvesse mais do que o dobro de mulheres solteiras do que homens disponíveis no país. Uma realidade que explica por que são elas que muitas vezes tomam a iniciativa de procurar um parceiro. Esse desequilíbrio tem raízes profundas. Ao longo do século XX, a Letônia passou por fases difíceis, incluindo períodos de emigração em massa, tensões políticas e condições econômicas que levaram muitos homens a buscar oportunidades no exterior. Além disso, fatores como uma expectativa de vida mais baixa entre os homens e o caráter das mulheres reforçaram essa diferença. Como consequência, muitas mulheres cresceram em um ambiente onde a presença masculina é escassa, e isso influenciou suas expectativas, atitudes e abertura para conhecer homens estrangeiros. Longe de ser uma situação negativa, isso desenvolveu uma sociedade onde as mulheres são fortes, independentes e, ao mesmo tempo, muito receptivas a novas experiências. Isso transformou a Letônia em um destino não apenas turístico, mas também emocional para muitos viajantes. Os aplicativos de namoro, por exemplo, são amplamente utilizados até mesmo por pessoas mais velhas. E não é raro que os visitantes acabem conhecendo seus futuros parceiros durante uma estadia de férias. Embora a Letônia preserve valores tradicionais em alguns aspectos, em suas grandes cidades respira-se uma surpreendente abertura de espírito em questões de relacionamentos pessoais. Esse equilíbrio entre tradição e liberdade pessoal é outro dos elementos que tornam o país tão atraente. E tudo isso tem relação direta com o fato de que, neste país, a cada verão,
acontece um dos festivais mais controversos do planeta. Uma festa em que as pessoas mantêm relações ao ar livre como forma de honrar antigos rituais de fertilidade. Um costume ancestral que, embora hoje seja vivido com outra abordagem, continua despertando curiosidade e controvérsia. Uma realidade que vamos conhecer muito em breve, ao mesmo tempo que descobrimos lugares surpreendentes, como praias onde não é necessário usar roupa, ou um museu que parece guardar alguns dos segredos mais impactantes da antiga agência de inteligência soviética, a KGB. Mas antes disso, aproveitamos para perguntar: você gostaria de curtir a Letônia, suas saunas mistas, festas ou mulheres? O que mais te impressionou neste país? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer para você conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado. A uma curta distância da capital da Letônia, encontra-se um dos lugares mais enigmáticos e fascinantes do país, o Museu da KGB, também conhecido como Museu da Ocupação. Este espaço não só guarda lembranças e segredos, mas também mantém intactos muitos dos escritórios, celas e salas de interrogatório originais, permitindo aos visitantes experimentar em primeira mão como funcionava o serviço secreto russo no passado. O mais curioso é que, ao contrário de outros museus, aqui ainda é possível ver os microfones ocultos e os sistemas de vigilância que eram usados para espionar os cidadãos, um testemunho palpável de uma época de sombras e controle que marcou profundamente a história da Letônia. Bem perto daqui, fica a cidade mais famosa do país, chamada Kuldiga, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Essa cidade se destaca pela arquitetura medieval, ruas de paralelepípedos e uma natureza quase intocada que envolve o lugar. A Cachoeira de Kuldiga, a mais larga da Europa, é parada obrigatória para qualquer viajante. Mas para muitos letões e letãs, um dos tesouros mais preciosos não é uma cidade, um museu ou vilas medievais. É uma praia muito especial chamada Vekaki, localizada a poucos minutos de Riga. Essa praia é famosa por ser um espaço onde as pessoas tomam banho sem roupa, como em muitas saunas mistas, aproveitando o sol e o mar com total liberdade e respeito. Em Vekaki, existe uma conexão profunda com a natureza e a aceitação do corpo em sua forma mais natural. Lá, famílias, jovens e visitantes se reúnem para compartilhar o dia, praticar esportes e socializar em um ambiente descontraído, onde a nudez faz parte da paisagem e não gera desconforto. Agora vamos conhecer a festa mais louca da Letônia. Mas antes disso, se você está gostando dessa viagem pela Letônia e quer descobrir mais segredos e curiosidades como essas, aproveitamos para lembrar que você se inscreva no Mundo Sem Censura. Como você está vendo, toda semana trazemos um conteúdo único que você não encontra em nenhum outro lugar. Então ative o sino para não perder nada e acompanhe-nos nessa aventura. Se existe uma tradição que desperta especial curiosidade e controvérsia na Letônia, essa é a celebração do Jani, que acontece todo verão durante o solstício. Nessa noite mágica, considerada a mais curta do ano, as comunidades se reúnem para celebrar a luz, a natureza e a renovação da vida de uma maneira única no mundo. Um dos costumes mais marcantes dessa festa é a prática de manter relações íntimas ao ar livre, uma tradição ancestral que simboliza a liberdade, a fertilidade e a conexão profunda com a natureza. Embora para alguns visitantes essa prática possa ser surpreendente, para os letões é uma forma respeitosa e sincera de honrar os ciclos da vida. O festival se estende por todo o país, principalmente em áreas rurais e florestas próximas às cidades, onde os casais aproveitam a magia da noite para desfrutar da intimidade e sensualidade. Junto com essas tradições, a celebração inclui música folclórica, danças em círculo, fogueiras que iluminam a paisagem e degustação de bebidas tradicionais, como cerveja artesanal e vinho de ervas, criando um ambiente único de alegria e comunhão. Esse costume reflete a mentalidade aberta e descontraída que caracteriza a sociedade letã em relação às relações pessoais entre os habitantes, tanto homens quanto mulheres deste país. A mistura de história,
Mitologia e modernidade faz do Jani uma das celebrações culturais mais genuínas e importantes da Letônia, que continua viva e enraizada no coração de seu povo. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar a Letônia. Por isso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo, e agora vamos te contar como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país. A Letônia tem ótimas conexões tanto com a Europa quanto com a América. Se você estiver vindo de algum país do continente americano, o mais comum é fazer escala em uma capital europeia como Amsterdã ou Estocolmo, de onde há voos diretos para Riga, a capital letã. Para quem viaja da Europa, o acesso é ainda mais fácil graças aos voos de baixo custo operados por companhias aéreas como Ryanair, Wizz Air ou Norwegian, que conectam a Letônia às principais cidades do continente a preços realmente atraentes. Quanto aos requisitos de entrada, os cidadãos da União Europeia e de muitos países da América não precisam de visto para estadias turísticas de até 90 dias. Basta levar um passaporte válido ou documento de identidade no caso dos europeus, o que torna a viagem à Letônia fácil, rápida e confortável. Uma vez lá, você ficará surpreso ao saber que a Letônia é um dos países mais seguros e econômicos da Europa. As taxas de criminalidade são muito baixas, e tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, é comum andar tranquilamente, mesmo à noite. Além disso, o custo de vida é muito mais acessível do que em outros destinos turísticos europeus. Por exemplo, um jantar completo para 2 pessoas em um restaurante de gama média custa entre 20 e 30 dólares americanos, incluindo entrada, prato principal e bebida. Uma noite em um hotel confortável e bem localizado no centro de Riga pode custar cerca de 40 ou 50 dólares, embora fora da temporada seja possível encontrar por menos. Também existem opções mais econômicas, como albergues, apartamentos turísticos e casas rurais com charme. E para quem viaja em busca de vida noturna, festas ou a experiência única das saunas mistas, a Letônia também tem preços muito acessíveis. Um pinte de cerveja em um bar no centro de Riga custa entre 2 e 3 dólares, enquanto uma sessão de 1 hora em uma sauna mista pode custar entre 15 e 25 dólares, dependendo do local e dos serviços incluídos. Algumas até oferecem acesso ilimitado por um preço fixo para toda a noite, ideal para quem quer relaxar ou socializar em um ambiente muito diferente do resto da Europa. Como você pode ver, a Letônia combina o melhor de muitos mundos: natureza, história, cultura, modernidade e liberdade, tudo em um ambiente seguro, acolhedor e pouco lotado, já que é um dos destinos menos conhecidos da Europa. Da Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e aproveitar a Letônia, uma das joias mais fascinantes, e para muitos, ainda desconhecidas, da Europa. Se foi assim, não hesite em nos deixar um bom like. É a melhor forma de nos apoiar e motivar a continuar trabalhando todas as semanas para lhe trazer conteúdos tão interessantes como este. E se quiser continuar viajando conosco, não perca o próximo vídeo que deixamos aqui abaixo. Outra aventura cheia de beleza, curiosidades e cultura em um dos lugares mais surpreendentes do planeta. Clique nele. Você vai gostar.